Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje nós falaremos sobre um filme complicado, eu diria, que saiu há pouco na Netflix, chamado Ataque dos Cães, ou The Power of the Dog. Mas antes de nós falarmos sobre esse filme complicadíssimo, o que você vai fazer? Você vai deixar um gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Cara, quando eu falo que é complicado esse filme, não é no sentido de, nossa, acabei de assistir o filme e não entendi nada. Não é isso, a gente entende. Uhum. A gente entende. Porém, quando acaba, a gente fica pensando nele um tempinho e a gente percebe que ele é todo feito de camadas. Eu fiquei uns 2 dias pensando no filme, Nossa, eu depois também. que eu acabei de ver. E os personagens são bem construídos, os personagens são complexos, tão complexos quanto um ser humano real. É essa que é a questão. O filme é protagonizado pelo Benedict Cumberbatch, e já abocanhou aí alguns prêmios e um punhado de indicações para um monte de coisa. Tenho certeza de que ele vai estar na corrida do Oscar. Provavelmente quando esse vídeo sair não vai ter saído ainda não vão ter saído ainda os indicados, né? 3 ou 4 categorias ele vai estar, Uhum. tá? Agora vem a questão, né? Vamos ver se ele vai crescer na campanha ou se ele vai repetir o caminho do Irlandês ou do Sete de Chicago e passar um vergonhão, né? Porque esses 2 filmes, olha, sinceramente. O que eu vou falar agora, gente, não quer dizer muita coisa, tá bom? Vamos deixar claro aqui, que é o Globo de Ouro. Além de todas as polêmicas, dá uma pesquisadinha que você vai ver as polêmicas pelas quais o Globo de Ouro passou. Além disso, muita gente acredita que o Globo de Ouro tem a ver com o Oscar, mas não tem, tá? Até porque o grupo que vota no Globo de Ouro é muito pequeno, mas pelo menos é interessante para o público saber que filme que está em destaque, Uhum. né? Ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme na categoria Drama. O Code McPhee ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante e a Jane Campion ganhou o prêmio de melhor direção, sagrando-se a terceira mulher a vencer o Globo de Ouro de melhor direção. Também tinha sido indicado a melhor ator, né, o Will Smith, que acabou ganhando. Quem estava concorrendo, óbvio, é o Benedict Cumberbatch. Para atriz coadjuvante, a Kirsten Dunst estava concorrendo, mas perdeu para a Ariana DeBose. Justo. O melhor roteiro, que perdeu para Belfast. Falaremos desse filme em breve, tá, gente? E trilha sonora, que com muita justiça perdeu para Duna, que para mim é a melhor trilha sonora original desse ano Não, mesmo, Hans né? Zimmer foi muito bem naquela trilha sonora, cara. Fenomenal. É, como eu sempre digo. O filme, gente, é baseado num romance do Thomas Savage de 1967. Esse filme, meu querido amigo, teve o direito para adaptações vendido 6 vezes já, antes Caramba. dessa. Essa foi a sétima. E ninguém conseguiu adaptar, sabe? É um filme difícil justamente porque levar essas camadas para a tela não é uma coisa fácil. E, sinceramente, eu prefiro o roteiro desse do que do Belfast. Na boa mesmo. E a Jenny Campion aí assumiu, né? E, cara, eu não quero, de forma nenhuma, resumir a carreira dessa mulher a um filme só. Mas, porra, ela fez o Piano. E isso já gabarita ela para fazer o que ela quiser. Sabe? Que é um filme absurdo de bom. Mas, uma coisa a gente também precisa saber. Só precedentes não bastam, né? Vamos falar do filme. Começamos o filme conhecendo os 2 irmãos, Phil e George, que são, respectivamente, o Benedict Cumberbatch e o Jesse Plemons. E, cara, eles são, em tudo, opostos. Nossa, o Phil é completamente chucro, né? Completamente. E se você não conhece ali o que o roteiro está nos apresentando, o que o enredo está apresentando, você não consegue nem pensar que eles são irmãos pelo comportamento. Eles são muito diferentes, né? E o Phil é muito chucro, mas muito inteligente. Muito mais inteligente que o irmão, inclusive, né? Só que o irmão é todo elegantão, né? É. Veste umas roupas bonitas lá, uns ternos. O Phil não toma nem banho. Cara, mas, apesar de não tomar banho, ele fez a fazenda que eles têm em Montana, no ano de 1925, ali que a história se passa, enriquecer de veras. O Jorge, ele é todo elegante, ele é meio burro, mas ele é muito gentil também. Uhum. Você acaba gostando do cara, né?
O que é meio esquisito, porque ele é um vaqueiro. Não se espera um comportamento desse de um cara que trabalha com isso. Mas ele parece demonstrar muito que ele quer se afastar, né? Uhum. Dessa vida. E eles vivem nessa fazenda deles e, cara, por algum motivo mega esquisito, os dois adultos, velho, dormem no mesmo quarto. Sabe? Uma coisa muito estranha. Quando eles vão viajar, eles dormem na mesma cama, né? Uhum. E, cara, que coisa estranha. E é pra ser estranho, tá, gente? Porque o filme quer trabalhar com essa relação de dependência que ambos desenvolvem, mas principalmente o Phil em relação ao George, né? E não o contrário. Aí, um belo dia, no Oeste, eles param ali no restaurante da Kirsten Dunst, ou melhor dizendo, da Rose. E, cavalo como sempre, o Phil começa a provocar o filho dela, né? Que é o Peter, o nome do moleque, é vivido pelo Cody Smith McPhee. Ele, caso você não lembre, ele foi o Noturno do X-Men, porém o que eu falei não vai ajudar nada de você lembrar, porque no filme ele tá azul, né? Você entende? E ele tá a lata do Ian Curtis nesse filme, só que ele tá mais magrelo, muito mais magrelo. Nossa, o moleque, se bater um vento muito forte, acho que ele voa. Só que ele é daquele jeito mesmo, né? Não é que ele tipo emagreceu pra fazer o filme, ele é um pau de vira-tripa mesmo. E ele é estranho aquele ambiente, porque o ambiente é muito rústico e ele é todo educadinho, né? Ele desenha, faz uns origami lá e são cheio de brucutu no restaurante e ele tá servindo os caras como se ele estivesse num restaurante francês, sabe? E ainda por cima, ele quer ser médico que nem o pai que morreu, né? E o ataque do Phil a ele é tão verbalmente violento que, apesar de ele mesmo não se abalar tanto, a mãe fica muito magoada, ela se tranca pra chorar e eis que George, um tempinho depois, vai consolá-la. Com toda a gentileza, né? Bom, a gente sabe mais ou menos no que isso vai dar, né? A atuação do Cody Smith McPhee é, assim, depois da do Benedict Cumberbatch, a melhor do longa. Não é à toa que ele ganhou o Globo de Ouro. O garoto é uma mistura de fragilidade com astúcia, e em certo momento isso assusta o Phil, porque ele julga que o garoto é um patife. Ele fala que o garoto é um maricas. E ainda assim, o Peter vai atrás desse reconhecimento do Phil em certo momento, só que ele se vê muito deslocado naquele lugar. E aí, igual na música Cara Estranho, do Los Hermanos, que tá no disco Ventura de 2003, como o Marcelo Camelo fala, ele não pertence direito àquele corpo, ele nasceu no corpo errado. O Peter, ele é todo magrelo, ele é desengonçado, ele corre esquisito. Parece que ele não pertence àquele meio em que o Phil tá tão inserido, que é no meio dos vaqueiros mesmo. Quando ele vai atrás desse reconhecimento do Phil, ele prova pro Phil que ele merece também um certo respeito. Essa e todas as outras músicas que a gente fala aqui no canal vão estar aqui na playlist que a gente faz lá no Spotify, que fica aqui no primeiro comentário fixado do canal, certo? A questão, eu acho que é muito mais o Phil do que o Peter. Né? Porque, embora todos tenham camadas, o Phil é o que mais tem. Por um lado, ele é um cavalo. Por outro lado, ele é um homem extremamente inteligente. Mas por um terceiro lado, ele é um sujeito extremamente machucado. Tá? Por dentro, sabe? Ele não quer mostrar aquilo. É nisso que a gente vai focar. O Jim Morrison, vocalista do The Doors, numa música classicíssima chamada People Are Strange, que está nesse disco aqui, que é o Strange Days, de 1967. É a primeira música, inclusive, a música que abre o disco, eu gosto muito dela. Ele fala que as pessoas são estranhas quando você é um estrangeiro. Então vamos lembrar que a raiz da palavra estranho e estrangeiro é a mesma. E significa o que vem de fora, ou aquilo que está fora do centro, deslocado. E o incômodo que o Peter causa no Phil parece vir do fato de ele mesmo, o próprio Phil, se sentir deslocado naquele lugar, porque ele é extremamente sozinho. Ele se adaptou ao ambiente, ele conseguiu fazer a fazenda crescer, ele tem o respeito dos outros vaqueiros, mas ele continua estando sozinho. O deslocamento dele, muitas vezes, parece ser mais amplo, parece ser um deslocamento em relação ao mundo.
E ele tinha uma pessoa que o deixava seguro, que era o irmão. Porém, o George resolve se casar com a Kirsten Dunst, no caso, né? E ele sente, por isso, que ele está perdendo a segurança que ele tinha na própria casa dele, e ele fica mais e mais sozinho. E aí, usando uma outra música, que é agora do U2, que está nesse disco, em cartão grosso que não sai, é All That You Can Leave Behind, de 2000. Eu falei não da música? Não sei. A música é Walk On. O Bono canta I'm Going Home. That's Where the Hurt Is. E ele inverte a frase popular, né? Porque a frase popular é casa, o lar é onde o seu coração está. E nessa versão dele, a casa é onde as feridas estão. É a mesma subversão na vida do personagem, porque aí ele tá se machucando muito em casa e ele resolve descontar tudo na Rose. Porque na primeira vez o menino não se afetou tanto. Ele continua fazendo isso, mas ele percebe que afetar aquele menino é afetar a mãe. O problema é que afeta demais aquela mulher quando ele resolve inverter a coisa e se aproximar do menino. Ela se entrega ao alcoolismo de uma maneira muito intensa e é justamente isso que a incomodava no pai do Peter que morreu. Ou seja, tudo fica muito pesado, tudo fica muito difícil, né? E o golpe final é justamente com essa aproximação entre Peter e Phil, porque o Phil decide cooptar o moleque e meio que transforma ele num cowboy. É o que ela menos queria. E pior ainda, pior do que transformar ele num cowboy, o Phil consegue ganhar a admiração do menino. Isso foi violento demais pra mãe. Então, o que está acontecendo nesse filme, gente? Nós estamos vendo pessoas destruídas de diversas formas. E, ao que parece, sem chance de redenção. Então você vai sofrendo, né? Você vai assistindo o filme, você vai sofrendo. Vai. Eu falei no começo que eu fiquei uns 2 dias pensando no filme. Cara, quando eu terminei, eu pensei... Fazia um tempo que eu não tinha essa sensação de terminar o filme e sentir a necessidade de ficar pensando nele, sabe? Tem questões relacionadas à sexualidade dos personagens, e as questões estão o tempo todo presentes, mas como subtexto. Ninguém fala disso, mas nos gestos, nos olhares, na relação até com as coisas. Isso aparece, e aparece também em forma de um discurso extremamente preconceituoso das personagens, que fique claro, e não do filme. Né? Quando você falou lá atrás que ele fala que o Phil fala que o Peter é um maricas, é o discurso preconceituoso daquele personagem. E, bom, existe uma sutileza na maneira como a Jane Campion vai trabalhar isso, tá? E, além disso, ainda tem as sucessivas citações, alusões, menções ao Bronco Henry, que é um vaqueiro que tornou o Phil quem ele é. E já morreu faz tempo, então ele nunca aparece, o filme não se vale de flashbacks, e isso é muito bom, inclusive, né? Mas qual é a conclusão a que a gente chega? Se você não assistiu esse filme ainda, assista. Se você já assistiu, deixa um comentário aqui pra gente, o que você achou dele. Mas, quando você assistir, caso não o tenha feito, guarda umas horinhas. Guarda umas horinhas pra pensar nele. E é isso. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.